Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito boa tarde a todos. Eu sou o Celso Rei. Este é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter você comigo mais uma vez. Se você está aqui comigo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é um canal onde eu procuro fazer um estudo, não é? Acerca de algumas obras que falam sobre a espiritualidade em geral. É importante sempre lembrar nos começos dos vídeos que ao falar de espiritualidade, estamos falando de algo que é infinito, não é? Portanto, não encerraremos nenhuma verdade absoluta aqui, muito menos eu quero me colocar como profissional de alguma área, nem nada do tipo. Quero apenas fazer umas observações que eu acho pertinentes e que me ajudam no meu cotidiano e eu espero compartilhar com vocês para ajudá-los também nessa caminhada aí de espírito imortal que somos, não é? E hoje, continuando a minha pesquisa, como foi mostrado no último vídeo, eu estou estudando a obra de Divaldo Franco, escrita pelas mãos de Divaldo Franco através dos espíritos de Bezerra de Menezes e Manuel Filomeno Miranda, no qual eles fazem uma pesquisa num terreiro de Umbanda, em 3 casos específicos, observando os fenômenos obsessivos de loucura, não é? Sob o ponto de vista espiritual. Bom, hoje esse vídeo talvez, eu já alerto, ficará um pouco mais longo que o anterior, tá bem? Então, convido a todos aí que fiquem comigo até o final, pois eu buscarei gravar uma paulada só, não é verdade? E trazer apontamentos, não é? Porque o objetivo é estudar o ponto de vista do Dr. Bezerra, Manuel Filomeno, mas também trazer alguns apontamentos com relação a todo estudo que nos é trazido através de Allan Kardec, através de Ramatiz, Hercílio Mais, Rubens Saraceni, entre outros, Vanderlei Oliveira, entre outros, tá bom? Lembrando que nos meus vídeos anteriores, as fontes, grande parte das fontes das quais eu me baseio e das obras das quais eu uso, estão na descrição do vídeo, fiquem todos à vontade. E o último recado antes de nós começarmos a falar desse caso é que pode ser que durante a comunicação audiovisual, algumas informações fiquem talvez um pouco confusas, embora eu procure buscar ter a maior clareza possível. Então, esse trabalho será disponibilizado gratuitamente em PDF a quem me pedir, está bem? É só entrar nas redes sociais, falar comigo que eu enviarei por e-mail. Bom, vamos lá. Hoje nós trataremos do caso de Lício, o segundo caso analisado por Manuel Filomeno de Miranda e Bezerra de Menezes. Lício era um garoto à época, que foi até a casa de Umbanda para uma consulta com a dona Emerenciana. Como você já sabe, foi dito no outro vídeo quem é dona Emerenciana, então eu não vou ficar aqui me alongando em mais elucubrações, não é? Vou trazer apenas o diálogo, tá bom? O tema é um pouco polêmico, então eu vou me abster de fazer comentários pessoais, vou me restringir apenas ao que foi dito no livro, na obra, tá bem? Vamos lá. Lício foi até a casa de Umbanda para consulta com Dona Emerenciana e ao adentrar no local, ficamos atentos ao diálogo que se seguiu. Sou uma alma em frangalhos. Vivo 2 formas de ser e acho que enlouquecerei. Venho pedir ajuda. Será que sou um espírito feminino domiciliado num corpo masculino? Toda a minha vida até aqui é um permanente delírio. A minha psicologia difere da minha fisiologia. Minhas aspirações entram em choque com a minha forma. Desde criança, eu preferia que me chamassem de Lícia, ao invés de Lício. Quando me olho no espelho, nu, sempre me estranho e passei a me detestar. Sempre estranhei o que eu via no espelho e queria experimentar o que eu não tinha. Meu corpo me traz estranheza. Foi, porém, na puberdade que os meus sofrimentos se agravaram. Na escola, no lar, em toda parte, eu era uma pessoa dupla. A real, interior, enquanto que a aparente era a visível para a sociedade.
Quando eu estava com 10 anos, um irmão de minha mãe, que morava no interior, meu tio, portanto, veio fazer faculdade em nossa cidade e nosso lar o recebeu. Naquela ocasião, me senti encantado por ele. Agora que sou um adolescente, foi um choque reencontrá-lo. Ele me pareceu o mesmo, mas me dava preferência e acariciava-me com insistente dedicação. Apesar de eu não saber distinguir um sentimento de outro, experimentava um grande bem-estar. Um dia ele me levou à sedução. Era uma brincadeira, um segredo de amor que manteríamos, conforme me disse. Confesso a vocês que passei a amá-lo e me envergonho disso. Se é que um adolescente naquele período sabe o que é o amor. Por mais de 3 anos vivemos essa terrível aventura, que se interrompeu quando ele concluiu o curso e foi para uma outra cidade. Ele se casou com uma mulher e formou uma família. Eu estava com 15 anos na época. Fui para vícios de todo tipo. Me frustrei amargamente. Hoje se vive um momento em que quase todos afirmam a necessidade de cada um ser por fora aquilo que é por dentro. Assumir sua realidade íntima, viver e gozar conforme suas necessidades. Isto, porém, não me convence. Há algo dentro de mim que repele a promiscuidade. Eu creio em Deus e na alma, razões que me afligem a consciência. Amo o meu tio e odeio ele ao mesmo tempo. Ele agora é pai. No entanto, ele não me sai dos sonhos, nem das recordações. Eis que peço ajuda para vocês. Então, gente, eu não vou... É uma situação bastante polêmica, não é? Hoje muito se discute isso, não é? A questão do abuso sexual, a questão da transgeneralidade, não é? Não é à toa que eu fui intuído a trazer ao YouTube essa obra essa que é de 1986, mas que se mostra muito atual no ano de 2023, não é? Tem algumas questões aqui das quais a gente precisa observar, precisa dialogar, né? Precisa colocar no debate aí, um debate saudável, um debate fraterno. Vamos voltar aqui. E agora eu trago uma observação da questão por Bezerra de Menezes. Abre aspas. A situação que estagia o querido irmão alcança milhões de pessoas. Por enquanto, os apologistas da proibição aferram-se sob códigos morais caducos e impiedosos, como se fossem puritanos. Outros lideram o esforço em favor dos direitos da funcionalidade aberta, primam pela agressão moral, pela alteração de valores e pela imposição de sua conduta. Apresentam-se muitos como indivíduos que se deixam conhecer como motivo de escárnio, ao invés de lutarem pela conquista igualitária do espaço. E hoje nós vivemos isso, não é, meus amigos? Nós vivemos essa polarização, isso se traduz na política, mas também em outras áreas, né? Enquanto nós temos de um lado aqueles que se dizem puritanos, né? Que são totalmente hipócritas, né? Que se dizem defensores de valores dos quais eles não pregam, né? Na sua vida íntima, né? Jesus e Deus só está na boca deles. Outros, pelo contrário, gritam pela possibilidade de gozar a plenitude, não é, dos instintos primitivos. E aqui me permitam citar uma frase não, porque é uma frase sim, de Siddhartha Gautama, que ele diz que todos os extremos são perigosos, não é? O interessante é nós caminharmos no meio, no equilíbrio, né? E para falar disso, eu já vou voltar nessa questão dos extremos para trazer uma reflexão filosófica da filosofia hermetista do Antigo Egito. Fique comigo e vamos continuar a narrativa. Enquanto o sexo se mantiver na condição de produto para venda e a criatura como um objeto de prazer, a situação prosseguirá com efeitos crescentes. Então o que ele está dizendo aqui? Nós temos os puritanos, não é?
Nós temos aquelas outras pessoas que gritam pela liberdade carnal e se fazem como motivo de escárnio, né? Elas querem trazer como é que eu vou dizer? O escândalo, né? Para se promoverem em cima de outros que trazem a vontade de simplesmente terem o mesmo espaço igualitário na sociedade, sem ser motivo de escárnio, sem ser motivo de escândalo. Então os dois opostos se encontram muito fortes, né? E aí o debate entre as pessoas que querem, né, a igualdade de direitos, ele fica nublado por essa nuvem aí dos extremos. Mas vamos lá, vamos continuar, né? Lício, pelo menos nas 3 últimas encarnações, viveu experiências femininas. Então agora permita-me desenhar, porque Bezerra vai falar de encarnações anteriores. Então nós temos Lício, não é? Vamos ver se vai dar pra... É isso aí, nós temos Lício, tá? E nós temos 3 encarnações anteriores de Lício. Tá? Que Dr. Bezerra, como eu já falei para vocês, né, na capacidade que ele tem de adentrar o corpo mental inferior, ele acessa. Nessas 3 últimas encarnações, ele era, portanto, mulher. Tá bem? Feminino. Tá? E isso acontece muito hoje, né? Como eu falei no outro vídeo, é natural você, por exemplo, um espírito como o de Lício, se estranhar no corpo que ele habita, se ele passou 3, 4, 5 encarnações pretéritas como uma mulher. É claro que ele vai trazer no seu espírito muito da feminilidade, não é verdade? Porque é natural, né? Como nós somos espíritos imortais e nossas vidas são eternas, nós experimentamos momentos como mulher e homem, não é verdade? E vou mais longe, aproveito agora para citar o Kybalion, que ele fala aqui, ó, ele fala do princípio do gênero, tá? Que é o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. Ou seja, todos nós, seja homem ou mulher, temos dentro de nós um pouco do feminino e do masculino, tá certo? O yin e yang, não é? A dualidade. A dualidade, ela se faz presente em tudo, tá? Inclusive no sexo, como masculino e feminino. Nós, enquanto seres, vamos utilizar do que nos aprovém, se nós vamos ficar no gênero feminino ou masculino, ou experimentar, né, o meio, digamos assim, nenhum nem outro, o que acontece. É por isso que hoje em dia, tanto se fala, né, que essa discussão tem que ser expandida, porque de fato existem países hoje que reconhecem, né, vários gêneros. Mas aqui o Hermes Trismegisto diz o seguinte, ó: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Todos os planos. No plano físico, no plano perispiritual, no plano mental. No plano físico, o gênero se manifesta no sexo, feminino e masculino, né? E todas as coisas machos têm o elemento feminino e todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino, tá? Agora, ele atenta para um ponto. Este princípio não tem nada a ver com prática de promiscuidade, tá? De luxúria e tudo mais. Porque, como eu falei no último vídeo para vocês, o desregramento na área sexual, tá? Não é uma questão de, você está sendo moralista, você não está sendo moralista. Não. O desregramento, o ato carnal compulsivo e obsessivo, ele causa desequilíbrio nos centros de chakra, nos centros de força. E isso traz problemas. E as pessoas confundem isso. Uma coisa é você ser transgênero, homossexual, né? Outra coisa é você ser promíscuo. Independente se você é hétero, se você é transgênero e tudo mais, você pode ser promíscuo. Isso não tem nada a ver com gênero. Ser promíscuo não tem a ver com gênero.
E as pessoas confundem, principalmente as pessoas ignorantes. Elas falam, poxa, meu filho é transgênero. Ah, ele vai virar garoto de programa, garota de programa. Não. Os transgêneros, as pessoas bissexuais, as pessoas que transitam entre essas polaridades do gênero, querem espaços iguais, são pessoas, são espíritos imortais. Espírito, na verdade, nem tem sexo. Tá? Nós estagiamos como homens e mulheres. Então é natural que haja espíritos que se olhem no espelho e não se vejam no corpo físico como são, porque passaram por experiências femininas. Mas eu estou fugindo do assunto, vamos voltar à narrativa. Vamos lá. Deixa eu só tomar o meu cafezinho aqui. Saúde. Vamos lá. Então, Lício, vamos ver o tempo. Desculpa, gente. Bezerra nos diz, Lício, pelo menos nas 3 últimas encarnações, viveu experiências femininas. Mulher, 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 nasceu como Lício. Numa delas, enredou-se em problemas do afeto que o fez enlouquecer. Então, numa dessas encarnações, como mulher, ele fez um mau uso, não é? Do sexo, desequilibrando seus... Não só do sexo, como outras coisas que serão ditas aqui, serão reveladas, e o enlouqueceu. Foi na antepenúltima encarnação. Na antepenúltima encarnação, ele fez, como Bezerra diz, problemas, se enredou em problemas do afeto que o fez enlouquecer. Tá? Nessa aqui. Estão me acompanhando? Beleza. Depois ele diz o seguinte. Logo depois, recomeçou em outra para tentar se libertar das consequências da antepenúltima, que vinham na forma de insegurança e necessidade, mas também fracassou. Ou seja, nessa aqui, ele precisaria compensar os débitos que ele tinha adquirido nessa aqui. E ele não conseguiu e veio a falhar mais uma vez. Eles não entram em detalhe, tá? No que aconteceu, mas eles vão entrar em detalhe na encarnação atual, que é o objeto do nosso estudo, né? Que é o que importa aqui. Vamos lá. Aqui, ó, ele diz, ó. Ele fala aqui, ó. Na última encarnação, ou seja, nessa encarnação aqui, que ele deveria quitar o débito da antepenúltima, o que ele fez? Ele utilizou toda a atração física que ele tinha, ou seja, ele era uma mulher muito bonita, né? Para usar e delatar vidas que hoje se enroscam a ele e lhe perturbam. Entendeu? Então, o que ele fez aqui nessa encarnação? Ele utilizou da sua beleza para enganar, para iludibriar, para mentir, para passar por cima. Não é verdade? Enfim, todas aquelas doenças da alma que nós trazemos com nós, né? O egoísmo, o orgulho, né? Enfim, e que nós temos que nos despir para atingirmos dimensões mais superiores. E aí eu abri para uma observação aqui, ó. Percebam, portanto, que a questão principal não é o gênero em si, se ele é mulher ou homem, mas é o uso que se faz da experiência, seja no corpo masculino ou feminino, tá bom? Ajudando ou atrapalhando a marcha evolutiva de outras. Então a questão aqui não é se é homem, se é mulher, porque o princípio do gênero, cadê eu? O princípio do gênero está em tudo, é normal, não é questão que porque ele era mulher, porque ele é homem, porque ele é mulher no corpo de homem. Não é, é o uso que se faz do gênero que você tem. Você pode usar isso pro bem e pode usar isso pro mal, tá? Vamos lá. Então, nas 3 últimas encarnações, ele trouxe um prejuízo ao seu espírito que hoje se traduz em um tormento num corpo prisão. Tá? Então ele fez mau uso da beleza física que ele tinha quando ele era mulher, e hoje ele ainda se sente como uma mulher, mas está num corpo de homem. Por quê, Celso? Porque Deus utiliza do princípio do gênero para frear impulsos que ele já vem cometendo, que vem acarretando problemas para ele. Então, como ele utilizou
do seu gênero feminino para levar muitas pessoas à desgraça, Deus colocou num corpo masculino para ver se ele poderia fazer diferente. E ele tá sofrendo esse tormento, ele se vê e fala, caramba, meu, sabe? Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Então vamos lá. Ou seja, a falta com o livre-arbítrio alheio, mediante o uso desregrado da sexualidade, gerou consequências na área do gênero. Certo? Porque eu já falei aqui no canal. O livre-arbítrio, ele é ilimitado para fazer o bem. Para fazer o mal, ele só vai até certo ponto. Laços kármicos, portanto, foram criados. E hoje, o tio pervertido, porque o tio, como já disse no começo do vídeo, abusou dele sexualmente, né? Foi um abuso sexual. E hoje o tio pervertido é uma companhia de outrora. E nessa encarnação não teve resistências morais para frear os impulsos físicos e soube identificar você, Lício, embora não conscientemente, a antiga companheira de excessos e exageros. Entendem o que eu quero dizer? Vamos desenhar. Vamos com calma. Não precisamos ter pressa. O vídeo vai ficar aí gravado para todo sempre. Quem quiser as informações, ele estará aí gravado. Então, vejam a hora que for possível para vocês, mas a informação se faz necessária passar, tá bom? Temos Lício. Suas 3 últimas encarnações como mulher, na onde ele fez o uso da sua beleza física para levar outros à desgraça. Outros esse que o acompanham na atualidade. Seu tio, que hoje teve um caso de abuso sexual com ele, foi companheiro de Lício em outras encarnações e inconscientemente, quando ele encontrou o Lício nessa encarnação, ele não soube frear, né, seus impulsos, seus desejos, porque lá no fundo ele identificou em Lício a antiga parceira de promiscuidade e desregramento. E aí, por isso que Lício fala, né, nossa, quando eu vi ele eu fiquei encantado, eu não sei se é amor, não sei se é ódio. Por quê? Eles se enredaram em problemas kármicos porque não souberam frear os seus instintos mais primitivos, levando outros à desgraça. Celso, meu Deus, sexo é um problema? Claro que não! É o uso que você faz. Você pode acabar com vidas alheias, você pode acabar com casamentos, você pode... Enfim, né? Tem tanta gente aí que utiliza da internet hoje, né? Tem gente aí hoje que posta foto seminu e aí recebe mensagem. Por exemplo, uma mulher posta uma foto seminu e fala, vocês querem ver mais? Paguem. Aí uma outra mulher chega pra ela e fala, viu, meu marido tá curtindo suas fotos, será que você pode bloquear ele? Aí a mulher fala assim, eu só vou bloquear ele se você me pagar R$150. Tudo bem, na cabeça da mulher ela acha que não tá fazendo nada, porque quem que tá seguindo ela é o marido. Mas vamos supor que uma dessas esposas fique com uma raiva enorme dessa mulher por ter feito isso. Pode ser que essa raiva gere um monoideísmo degenerador no seu desencarne, que eu já falei sobre isso no último vídeo, e faça com que essa mulher sofra perseguição. É assim, tá? Vamos voltar. Hoje, seu tio pervertido é companhia de outrora de excessos e exageros. Esse fato ainda se agrava, pois nos antigos momentos de excessos e desequilíbrios, uma outra pessoa, uma terceira pessoa, se sentiu prejudicada à época, na condição de esposo traído, e hoje persegue Lício e seu tio. Vamos com calma.
Vamos com calma, entendam o que está acontecendo. Lício, numa encarnação anterior, teve o seu tio como parceiro de excessos e desditas sexuais. Só que uma terceira pessoa, numa dessas encarnações, era esposo de Lício quando ele era uma mulher. E ele, Lício, hoje, que era uma mulher naquela época, traiu esse rapaz com quem hoje é o seu tio. E esse rapaz aqui, hoje ele persegue, ele tá aqui, ele persegue Lício e seu tio. Tá dando para entender? Vocês estão me acompanhando? Vamos lá então. Tá? Vocês estão acompanhando? Então eu vou deixar aqui, ó. Você tem o esposo traído de outra época, que está desencarnado, na erraticidade. Você tem o Lício, que foi ao terreiro de Umbanda pedir ajuda. E você tem o seu tio, pervertido, não é? Que é companheiro de Lício de outras épocas. Tio, Lício. E aquele... Vamos usar a palavra perseguidor, né? Acho que é isso, é por aí mesmo. Tá bom. Vamos continuar a nossa narrativa. Então temos, no caso de Lício, a consciência que não lhe traz paz, autopunindo-se através da inquietação permanente. Beleza? Somando-se isso a uma obsessão de uma outra pessoa que quer se vingar. Nesse momento, Lício se fez lembrar das crises alucinatórias que tem durante o sono, onde ele se via perseguido por criaturas horrendas. E isso acontece, né, gente? Eu tenho certeza que vocês, ou um parente de vocês, um amigo de vocês, já relatou para vocês alguma história de que estava dormindo e algumas criaturas horrendas o estavam perseguindo. Isso pode acontecer, tá? Porque como eu já falei para vocês, o corpo perispiritual, ele se desdobra durante o sono. E se há algum perseguidor, eles podem se fazer ser vistos, tá bom? E como que a gente se protege disso? Como que a gente evita esse tipo de coisa? Sendo indulgente, sendo benevolente, fazendo caridade, buscando ser uma pessoa melhor. Porque às vezes aquele espírito tá perseguindo o outro há séculos. Mas a partir do momento que aquele espírito encarnado que está sendo perseguido começa a melhorar, a espiritualidade ela age procurando resolver os laços ali, entendeu? Ou afastar o obsessor, entendeu? Então é importante orar e vigiar. Mais uma vez eu cito Jesus, o mestre da física quântica, o mestre dos mestres. Será? Existem espíritos mais evoluídos que Jesus, hein? Mas vamos lá. Então, durante o sono, ele via-se perseguido por criaturas horrendas, não é? Que eram o seu perseguidor desencarnado. Ou em orgias, onde ele era utilizado e exposto como um objeto de promiscuidade. Ou seja, ele lembrava de encarnações passadas, onde ele mesmo se colocou em orgias como um objeto físico, né, de uso. Então vocês percebam, né, os apologistas aí do prazer desenfreado da carne. Cuidado, tá bom? Não é bem assim que o universo trabalha, tá? A consciência se manifesta num corpo físico temporariamente pra gente evoluir, tá? Não é pra gente ficar em orgia, em bacanais, beleza? Vamos continuar. Bom, vamos lá. Então, beleza. Bom, então, Lício foi lá no terreiro de Umbanda, tá bom? Aqui vocês já entenderam a trama, né? Tio, perseguidor, Lício.
Bom, vamos lá. Lício foi lá, pediu ajuda, foi embora do terreiro, a dona Emerenciana fez uma prece com ele, deu alguns passes e foi agora, a gente vai ver do plano de vista espiritual o que se passa. Felinto, um dos espíritos desencarnados cooperadores do terreiro, foi até Bezerra, Manuel e Emerenciana comunicar que o Lício, em uma prece, pedia a cooperação de seus benfeitores. Aqueles benfeitores que ele tinha conversado agora no terreiro de Umbanda, né? Pedindo socorro. Então, o que aconteceu? Lício estava numa situação fora do terreiro, fazendo uma oração. O que é uma oração? Uma oração é uma evocação. Uma prece é utilizar o magnetismo da mente, as ondas mentais, para chamar espíritos do bem e do mal. A escolha é do livre-arbítrio. Lício estava pedindo o auxílio dos benfeitores lá do terreiro de Umbanda. Quem que estava lá? Felinto, Manuel, Bezerra e Emerenciana. Felinto chegou lá e falou, olha, o Lício está numa situação lá e ele está orando e pedindo a nossa ajuda. Então, gente, vocês percebam a eficácia que uma prece tem, tá? Porque a prece é uma evocação, entendeu? Bezerra, quando ele vai falar da prece, ele diz que assim, a prece, ela não vai evitar o sofrimento ou vai anular as dívidas que nós temos, né? Mas, porque isso desorganizaria o equilíbrio das leis. Mas a prece propicia os meios para nós suportarmos as dificuldades com ânimo e fortalece as resistências morais. E aí vocês já vão entender, porque já vai vir um exemplo disso, tá? Na situação em pauta. Às 6 horas da tarde, nossos protagonistas foram até a casa de Lício. Sua família recebia a presença de Nicomedes, a sua esposa e seus 2 filhos. Ou seja, naquele momento, o tio pervertido chegou de surpresa na casa da família de Lício. Tio, irmão da mãe dele. Eu não falei o nome dele é Nicomedes, ele é um médico, um doutor Nicomedes. Chegou com a sua esposa e seus 2 filhos. Tá? Seu tio chegou de surpresa, sem avisar, dizendo se tratar de um sentimento de saudade súbita que ele sentiu e o desejo de descansar em alguns dias, porque ele trabalhava como médico em uma outra cidade, Lício morava no interior, então, né? Vocês já estão entendendo onde eu estou querendo chegar. E agora eu vou entrar no diálogo aqui. Agora vamos entrar na parte teatral. Eu gosto da parte teatral. Cadê quanto tempo tá dando? 32 minutos, meu Deus, vamos lá! Doutor Nicomedes diz: esperamos que não desagrademos ou venhamos a criar qualquer dificuldade. Afinal, são os velhos amores que são os que vêm prevalecer. Disse, olhando para seu sobrinho. Seu sobrinho, por sua vez, sentia conflitos internos, somando em seu íntimo, se perguntando qual é a razão desse tormento. O que meu tio veio fazer aqui? Detestava aquele homem que o prendia no desequilíbrio emocional, porque o depravou fisicamente na adolescência, ou seja, Lício foi vítima de um assédio sexual, não é? Pelo seu tio, ao mesmo tempo que sentia que o amava. Lício estava ali, os recebendo na sala por 2 razões. Primeiro, por dever familiar, né? Porque ele queria evitar qualquer suspeita desnecessária e curiosidade em relação ao passado dele com o tio. E para conhecer as próprias resistências, né, em relação... O que ele queria ver, na verdade, o que ele sentia em relação ao tio. Na verdade, estava muito emocionado e ansioso. No outro plano da vida, Emerenciana, Manuel e Bezerra acompanhavam a conversação que se seguiu. Quais são os seus planos, meu caro mano? Indagou a mãe de Lício. Bem, pretendo pedir à minha irmã que, dentro de suas possibilidades, seja anfitriã da minha esposa e das crianças. Eu pretendo fazer algumas visitas profissionais e confio que Lício, como antigamente, possa me acompanhar. Será possível, sobrinho? Irmã Emerenciana, nesse momento, acudiu-o com uma intuição e passou a auxiliá-lo em seu raciocínio.
Vejam, meus irmãos, isso não é uma obstrução do livre-arbítrio, tá? O espírito chegar e intuir fortemente a pessoa é possível desde que Lício peça. Porque os espíritos que atuam em favor de Deus, eles não desrespeitam o livre-arbítrio. Os espíritos vingadores, aqueles que estão numa frequência baixa, eles não se importam com o nosso livre-arbítrio, mas os espíritos do bem se importam. Então eles respeitam. Mas como Lício, através da prece, da evocação, pediu a ajuda, ele estava obtendo ajuda nesse momento. Irmã Emerenciana acudiu com uma intuição e passou a auxiliá-lo em seu raciocínio. Tá? Ao que o jovem respondeu: antigamente eu era muito ignorante e bem irresponsável. Eu tinha muito tempo livre, tio. Não sei se meus compromissos atuais me permitirão te ajudar. Está diferente, revidou seu tio com uma certa mordacidade. Cresceu bastante, sim. No entanto, eu creio que permanece o mesmo, com seus valores e necessidades. Para ser honesto, Lício, meu sobrinho, você foi um fator decisório para minha decisão de vir. Afinal, as grandes afeições não morrem com o tempo. É verdade, respondeu o moço telementalizado pela benfeitora. A propriedade da telementalização já foi dita aqui no canal, então eu não vou repetir, tá bom? Tá lá no vídeo do caso Carlos. É verdade, respondeu o sobrinho. Alteram-se valores, crescem as aspirações e a criatura, preservando suas conquistas, transfere-se para outros anseios, tio. Respeito e estimo você. E dentro das possíveis circunstâncias, procurarei te ser útil durante sua estada e da querida família, que também respeito em nossa casa. Então, o tio estava tentando, né, coagi-lo. E ele, intuído pela dona Merenciana, buscando resistir, né, buscando driblar aquela situação chata. No plano espiritual, Bezerra notou que o tio encontrava-se em sintonia com um antigo algoz. Algoz significa verdugo, inimigo, né? Bezerra notou que o tio encontrava-se em sintonia com um antigo algoz de Lício, que fazia uso das fraquezas morais do próprio tio para inspirar desejos sórdidos no homem inescrupuloso. Então entenda o que estava acontecendo. Ó, eu gosto de desenhar porque fica mais fácil de entender. Os mentores espirituais estavam todos ali, tá? Na casa de Lício, né? Lício tá aqui. Seu tio tá aqui, conversando. Emerenciana tá influenciando ele, porque ele pediu através da prece. Mas, como o seu tio tinha interesses abjetos e inescrupulosos sexuais, né? Queria trair a sua esposa, né, com seus 2 filhos, para ter relações sexuais com Lício, vamos falar o português bem claro, ele abriu sintonia, portanto, para um obsessor de Lício. Um obsessor que queria prejudicar o Lício encontrou em seu tio, por o seu tio ter essa vontade inescrupulosa, identidade de interesses com o obsessor que queria prejudicar o Lício. Então vocês vejam que assim, o obsessor, ele atua junto da pessoa a partir do momento que ele encontra identidade de interesses na pessoa. Um espírito trevoso, ele nunca vai inserir nas nossas mentes algo que já não tenha dentro de nós. Ele vai usar as nossas fraquezas, orgulho, vaidade, inveja, blá 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 blá, já falei isso várias vezes. Ele vai aumentar aquilo lá. Então, se você é uma pessoa que busca se evangelizar,
Mas não se evangelizar de uma maneira fanática e infantil. Se evangelizar, ser uma pessoa de valores, uma pessoa de princípios espirituais, não é? Eles não encontrarão sintonia dentro de você, porque se você é uma pessoa que tenta abolir do seu espírito o orgulho, a inveja, a vaidade, a cupidez, a felonia, como que um obsessor que quer utilizar desses sentimentos para prejudicar o outro vai conseguir sintonia com você? Lembra o que eu falei? Cadê o livrinho? Tá aqui, ó. Princípio da vibração. É tudo questão de frequência. O obsessor de vício encontrou frequência no seu tio. Vocês estão me acompanhando? Qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários, está bem? Eu procurarei esclarecê-los, mas eu acho que está sendo bem claro, né? Voltando ao diálogo. Seu tio, ao notar que o sobrinho tentava se esquivar das suas investidas indiretas, pensou: eu te pegarei, nem que me arrisque a um grave dano. Você não me escapará, sobrinho. Eu te quero e vou te ter. Não sou de desistir da luta quando o meu interesse está em jogo. Ainda mais agora que te reencontrei. Deve ser alguém que tomou o meu lugar. Veremos se vai ficar assim. Ou seja, o seu tio, não é? No delírio do ego, achou que o sobrinho estava se esquivando porque estava com um namorado. Entendeu? Vamos continuar. O obsessor dominava seu tio quase completamente, acoplando-se-lhe aos centros de força com toda a pujança do desejo irrefreável. O que isso quer dizer, gente? Ó, vamos dar um zoom aqui, ó. O tio. Centros de força. Temos os nossos chakras. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, umbilical e o chakra básico, tá? Quando o obsessor observa no tio um descontrole emocional, ele se acopla nos centros de força. Ou seja, ele utiliza da sua energia mental para influenciar a mente, os olhos, a boca, o coração, o chakra esplênico, o umbilical e o básico. Vocês entendem? Então, quando ele diz assim, ó, o obsessor dominava quase completamente, acoplando-se-lhe aos centros de força. É isso. Tá? Por isso que meditação, banho de ervas, né, para reequilibrar os chakras é importante, porque você não só se sente melhor, como você bloqueia alguma ação obsessora que possa estar sendo feita. Então, se você busca equilibrar os chakras, você corta essa ligação. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Corta a ligação. Tá? Vamos continuar. Legal. Vamos continuar. Nossa, como eu queria que esse vídeo chegasse a grande parte das pessoas, porque são informações muito importantes, sabe? Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai ver que o assunto é sobre espiritualidade e que o vídeo vai ter 2 horas de duração, e eu duvido que a maioria das pessoas tenha interesse nisso, mas olha a importância que tem pra gente saber, pra gente ter uma vida de qualidade, não é? Mas tudo bem, eu vou procurar fazer minha parte da melhor maneira que eu conseguir, tá bom? Vamos lá. Voltando ao diálogo. Lício retornou a seu quarto bastante perturbado. E ao invés de buscar inspiração pela prece que o havia ajudado anteriormente, se entregou às suas indagações atormentadas, pensando: a presença desse homem me traz lembranças de uma aventura arriscada do passado, mas que agora eu tenho medo que se repitam, muito embora lá no fundo eu deseje experimentar aquelas emoções novamente. Observação de Bezerra. A luta, meus irmãos, contra qualquer vício é difícil, em razão dos prazeres que lhe atribuem, dando acesso à repetição do mesmo, embora o desejo não muito forte de libertar-se.
E olha que eu, Celso, né, sei muito bem o que o Dr. Bezerra está falando, porque eu venho de um passado aí com muitos excessos, não é? Na bebida, entre outras coisas, e isso me causou muitos prejuízos. Então, assim, lidar contra desejos que me fazem mal é difícil, né? E Lício estava passando por isso. Ele sabia que não era o caminho mais correto, né? Como que ele vai ter vai ser amante do tio, sendo que o tio é casado, tem 2 filhos, fora a questão kármica que vem lá de em outras encarnações, não é? Mas ele estava recebendo ajuda espiritual, vamos ver o que acontece nos capítulos que se seguem. A mentora emerenciana pediu a Bezerra que interferisse com a sua sabedoria e experiência, ao que ele aqueceu. Não devendo desrespeitar seu livre-arbítrio, aplicou passes no plexo solar do jovem e no chakra coronário, que levaram ele a adormecer, para logo depois o desdobrarem para conversar com eles. Vocês entendem? Então, lembra do centro de força? Tem o centro de força aqui, né? O Bezerra aplicou passes aqui, ó, no coronário e no chakra esplênico, que fez com que Lício dormisse, e aí eles desdobraram o perispírito de Lício. Tá? Porque fora da matéria ele conseguiria ter um acesso maior ao diálogo com os mentores. Mais um golinho de café para não perder o costume. Bom, ele foi desdobrado do corpo e o Bezerra começou a conversar com ele. Filho, você tem que reagir às propostas vulgares do seu tio. Te cercam perigos graves e uma trama cruel os envolve a ambos, desejando arruiná-los sem qualquer alternativa de impedimento, exceto de tua parte. Visto que, enquanto seu tio cedia aos impulsos dele próprio e do obsessor, o Lício procurava ajuda. Então ele estava recebendo ajuda. Porque imagina se o Lício tivesse nem aí, né? Aí, só que assim, a espiritualidade, Bezerra, né, a emerenciana, já sabiam que havia um perseguidor, né, dos 3, embora Lício não soubesse ainda, entendeu? Então, muitas das vezes a gente tem que acreditar em Deus, mesmo sem saber quais são os seus desígnios, porque Ele sabe. Bezerra e emerenciana sabiam que havia uma terceira pessoa ali, embora Lício e seu tio não soubessem. Mas eles vão descobrir, vamos lá. Vamos nos atentar ao diálogo. Essa caneta tá ruim. Ah, tá aqui minha caneta boa. Beleza, essa é a situação em que se encontram os nossos protagonistas. Lício, é necessário toda uma vigilância e uma decidida mudança de atitude para mudar esse quadro. Seu tio tem planos para esta noite que você deve interditar. Use da paciência e do vigor, não se permitindo sonhos e ilusões que logo se converterão num pesadelo. Enquanto isso, enquanto aquele diálogo se passava entre... vamos abrir um parênteses aqui. Quando o Nicomedes chega à casa de Lício e fala, né, que gostaria que o sobrinho acompanhasse ele e tal, o pai do Lício, pai do Lício,
Porque o tio chegou falando, eu gostaria que o meu sobrinho, como antigamente, né, me acompanhasse, com todo aquele cinismo, né? O pai dele, o pai do Lício, o senhor Anzio, sentiu uma sensação desagradável. Se surpreendeu com a linguagem que o cunhado utilizou e, sem entender direito o que se passava, sentiu um leve mal-estar. O pai de Lício tinha algumas suspeitas superficiais do que já tinha acontecido no passado, porém não tinha como confirmar. Ele estranhava o comportamento do seu filho, né? Suas preferências, sua exteriorização psíquica, né? E sentia que seu filho estava infeliz. Ele perguntava ao filho se estava acontecendo alguma coisa, mas Lício se esquivava, não queria conversar com seu pai. Seu pai, por sua vez, não disse nada à esposa para não preocupá-la, ainda mais, porém, seu pai não disse nada à esposa para não preocupá-la. Porém, aquele diálogo entre o Lício e o cunhado tinha incomodado o Anzio. Tá? Observação que é importante, que vai ser usada depois na história. Nesse momento, o mesmo espírito desencarnado que perturbava Nicomedes passou a insuflar pensamentos no pai de Lício, causando-lhe desconforto e mal-estar. Olha o estrago que um espírito infeliz pode fazer dentro de uma casa, hein? Por isso, meus irmãos, orai e vigiai. Orai e vigiai. Beleza, vamos continuar. Continuar a narrativa. Bom, vocês percebem, portanto, como é importante a prática da oração no lar. Eu não digo daquela forma religiosa, tá bem, gente? Mas simplesmente assim, buscar ter ações e mentalizações que tragam paz, amor, sentimentos bons, seja fazendo música, cantando, dançando ou realizando um estudo da Bíblia, do Evangelho, né? É isso aí. Mas voltemos à história dos nossos personagens. Enquanto sua esposa se banhava, Nicomedes foi sorrateiramente ao quarto de seu sobrinho. O menino estava dormindo e a porta estava entreaberta. Seu tio entrou e fechou a porta por dentro, acercando-se de Lício. Percebam o assédio que estava acontecendo. O visitante inescrupuloso deteve-se a contemplá-lo, enquanto sua mente era tomada por propósitos inferiores. Nesse momento, o rapaz, inspirado por Dona Emerenciana, acordou assustado. O que faz aqui? Enlouqueceu? Sim, encontro-me inquieto por sua culpa. Meu Deus, o que há com você, tio? Temos que sair para conversar imediatamente. Eu não posso, estou me sentindo mal. Então nós falaremos aqui. Não é possível. Me dê um tempo. Tudo bem, mas hoje sem falta. Sobrinho, nunca o esqueci. Você me pertence. Ou será que existe alguém entre nós? Eu não sou propriedade de ninguém. Eu sou gente livre. Você escolheu sua vida e eu tenho direito à minha. Eu sou um mau perdedor, meu sobrinho, e não cedo com facilidade. Você tem me atormentado por todos estes anos, até que não suportando mais, vim sem avisar até sua casa. Mas e a sua esposa? Cansei-me dela. Arrependo-me amargamente de ter me casado. E seus filhos? Sim, amo meus filhos. O que, no entanto, me acontece nesses últimos dias tem me deixado inquieto. Não sei o que será de nós dois, caso você prossiga nessa hostilidade para comigo. Você já se esqueceu, sobrinho, de tudo o que passamos? Eu te amo. Lício, acometido por um tremor nervoso, ia abrir a alma doída
quando Dona Emerenciana lhe tocou no centro cerebral, chakra frontal, e disse-lhe: liberte-se, meu filho, agora. Ao que o garoto respondeu, comovido: tenha piedade de mim, eu sou um frangalho humano. Se realmente sente esse afeto que você diz por mim, me ajude a sair dessa situação, pelo amor de Deus, não me empurre para baixo. Necessito de alguém que me levante. Temo uma tragédia, por favor. Instigado pelo seu obsessor e pela própria luxúria interior, seu tio respondeu insensível: eu sou esse seu amigo, meu sobrinho. Eu o levantarei para mim. Te levarei daqui a algum tempo até que você se refaça. Meu perigo não reside nessa casa, tio. Mas acabou de chegar, meu problema é você. Pois eu não te deixarei. Você não me fará de bobo. Após o jantar sairemos e acertaremos tudo com calma. Está bem? E beijou o rosto do seu sobrinho, afastando-se com um ar falso de vitorioso. O pai de Lício, Ânzio, teleconduzido pelo desencarnado inimigo de sua família, foi até o andar superior e surpreendeu o cunhado saindo do quarto de seu filho. Então vocês vejam que a ideia do obsessor era justamente fazer o quê? Usar as fraquezas morais de Nicomedes para abusar de Lício mais uma vez, causando mais desequilíbrio no pobre coitado e fazer com que o pai visse tudo o que estava acontecendo. Porque o perseguidor queria o quê? Ele queria que rolasse uma tragédia geral. E o Bezerra e a Dona Emerenciana estavam tentando fazer com que isso não acontecesse. Porque o Lício foi lá pedir ajuda. Tudo começa com um pedido de ajuda. Bom, o pai de Lício surpreendeu o cunhado saindo do quarto de seu filho. Aquela cena gerou um descontrole emocional ante a ideia que lhe passou pela cabeça. E tendo o impulso de interrogar seu cunhado, dominou-se. Entrou então no quarto de seu filho e, vendo-o chorar, indagou com uma revolta. Então o pai dele viu aquela situação e ia falar pro cunhado: o que você está fazendo no quarto do meu filho? Mas ele se segurou. E aí quando ele entrou no quarto, ele viu o filho dele chorando. E isso gerou uma revolta nele, porque o pai dele não sabia lidar com aquela situação, então ele ficou bravo. E aí ele disse pro filho: o que está se passando nessa casa? Qual a razão para essas lágrimas? Para que um homem chore, a razão deve ser muito forte. O que fazia seu tio aqui? Lício olhou o pai e via-o muito dominador. Não se sentia à vontade perto dele pela forma como o pai agia. Como Lício gostaria de poder se abrir para seu pai. Sabia, entretanto, que seu pai jamais o entenderia, mesmo querendo pedir-lhe amparo e conselhos. Quando Lício ia responder às indagações de seu pai, a irmã Emerenciana quase o incorporou, levando-o a dizer: titio percebeu que eu passava mal e veio saber do que se tratava. Apenas isso, meu pai. Ele só desejava me ajudar, conforme fez. E o que é que você tem, menino? Não sei, papai. Me sinto febril, indisposto, pressentindo uma grande desgraça que eu não consigo captar da onde, o que vai acontecer. Eu estou inquieto, me ajude. A angústia do menino fez com que seu pai se desarmasse da ira e aí ele sentou e disse com bondade: meu filho, desde quando você está assim? É a presença do seu filho, do seu tio que está te fazendo mal? De forma alguma, papai. O titio e a família, eles nos dão muito prazer com a sua presença, não é verdade? O pai anuiu com a cabeça e sentiu-se constrangido pelas ideias que passavam por sua cabeça em relação aos dois. Porque o pai já desconfiava, né? Mas ele não falava nada. E aí ele respondeu: desculpe-me, meu filho, por não ser o pai que eu deveria. O trabalho e a luta diária a que me entreguei me endureceram o coração e os sentimentos.
e me fizeram esquecer que mais importante do que os bens materiais que proporcionam conforto está o amor dos filhos, da esposa, a felicidade da família. Me desculpe, filho, por me mostrar tão revoltado, tá? Tentarei mudar. Agora descanse, tá bom? Para você descer para o jantar. No plano espiritual, a benfeitora ficou feliz. Dona Merenciana disse: louvado seja Deus, a primeira batalha está ganha. Minha preocupação era com o plano elaborado pelo perseguidor para que o pai visse os dois, não é? Nos amassos. Aí ela diz: agora, como isso não aconteceu, teremos tempo de aplicar os nossos métodos no atendimento nesta trama complexa. Percebam, gente, como o bem ele age, né? Como os espíritos agem. Muitas das vezes nós não entendemos os desígnios de Deus para nós. E muitas vezes não é para nós entendermos, mas é para a gente entender que Ele quer o melhor de nós. Por isso é difícil falar por um doente que aquilo é o melhor para ele. Eu, por exemplo, no meu vídeo de introdução ao canal, eu disse: eu sou portador de uma doença progressiva, incurável e fatal. Mas eu tenho que olhar isso com bons olhos, com olhos otimistas, porque isso fez com que eu fosse buscar ajuda, recebi ajuda e hoje eu quero ajudar os outros. Então isso é bom, né? E eu espio o que eu mesmo dei causa lá atrás, né? Porque Deus não ia colocar uma doença em mim, eu causei ela. Vamos lá. O inimigo desencarnado, naquele momento, descobriu o que havia sido descoberto. Por que, Celso? Mas a Emericiana e o Bezerra já não estavam ali todo o tempo? Eles não estavam ali todo o tempo? Como que o perseguidor não viu eles? Ali todo o tempo? Como que o perseguidor não viu ele do lado do pai? Como que o perseguidor não viu ele do lado do Lício? Por uma questão muito simples, meus amigos. Uma questão essa que vem no Cabala também. Princípio da vibração. Os espíritos que trabalham para o bem, a molécula que constitui o corpo deles vibra numa frequência muito maior. Então os espíritos que estão numa dimensão mais densa, eles não conseguem enxergar, tá bem? Então os espíritos que trabalham para o bem conseguem ficar invisíveis aos espíritos trevosos, tá? É tudo uma questão de frequência, tá? Por isso que... Mas como ele viu que não tinha dado certo, aí ele viu que tinha sido descoberto. Ele falou: opa, tem como os espíritos trevosos dizem, né? Tem gente do cordeiro trabalhando aí. O plano nefasto do malfeitor constituía-se em interromper a vida física de Lício e levar seu pai à desgraça e acabar com a vida do tio. Então, o que o perseguidor queria? Ele queria que o Lício se descontrolasse emocionalmente a ponto de tirar a própria vida, fazendo com que o pai dele acabasse com a vida do pai, que ficasse, né, desolado, e o tio fosse descoberto pela família. Doutor Nicomedes, imagina um médico naquela época ser descoberto traindo a mulher com filhos com uma criança de 15 anos, porque é uma criança, né, um adolescente. Então, assim, ele queria acabar com tudo, tá? Vamos continuar? Espero que vocês estejam gostando da narrativa até aqui. O vídeo já deve ter dado 1 hora. 1 hora. Eu acho que vai ser 2, tá? Vamos lá? Bom, a ideia do perseguidor era influenciar ao máximo as mentes de Lício e de Nicomedes para levá-los a um prostíbulo. E aí conduzir o pai de Lício para que este surpreendesse os dois e descarregasse toda a sua ira mal trabalhada. E aí eu fiz uma observação aqui. Vocês conseguem compreender a complexidade das relações humanas? Se não fossem os benfeitores espirituais trabalhando incansavelmente, estaríamos jogados à própria sorte com nossas fraquezas morais. Contudo, Deus não desampara ninguém e sempre haverá alguém para nos ajudar. Pedi e obtereis, bater e abrir-vos-á. Mas voltemos. Terminado o jantar, o tio pediu licença para dar uma volta de carro pela Avenida Oceânica, porque eles moravam na praia,
a fim de aspirar oxigênio, e acrescentou: se o meu sobrinho puder me acompanhar, ficarei grato. Há tanto tempo não venho à capital que me surpreenderei com as alterações do trânsito. Então necessitarei de uma ajuda. Será que é possível, sobrinho? Creio que hoje estou doente, pois me encontro um pouco febril. Talvez amanhã. Dona Constância, que até então não foi citada, mas ela é a mãe do Lício. Família toda, hein, galera? Família toda aqui, ó. Tem a mãe também, a mãe dele, tá? Que é a irmã do Nicomedes, né? Constância. Ela é a irmã do Nicomedes, tá? Dona Constância, sua mãe, interveio estimulando o filho. Ora, filho, você tem estado tão triste ultimamente? Um passeio pelo mar te fará bem. Além disso, você ajudará seu tio. Nós não demoraremos, sobrinho, concluiu Nicomedes. Pretendo me deitar cedo. Vamos, garoto. Os dois saíram de carro. Seu tio estacionou na beira do mar e o diálogo começou. Lício, é difícil compreender o que eu estou sentindo. Fiz tudo para abafar os meus sentimentos por você. No entanto, periodicamente, tais lembranças vêm à minha mente e meu coração fica apertado. E quanto a você? Tio, não posso negar que tive que me esforçar para esquecer tudo que passou. A impossibilidade de te ver e estar ao seu lado foi difícil para mim. No começo eu pensei que ia enlouquecer, mas o tempo tem me ajudado. Você se manteve sozinho por todos esses anos, Lício? Tio, eu não sei o que te responder. Eu nunca exigi nada de você, então por que eu deveria me maltratar? Ou seja, ele estava dizendo, eu acho que eu amo você, mas você foi viajar, você casou, você teve filhos, e eu, sabe, por que eu tenho que me maltratar? Eu tenho que viver minha vida. Tá bom? O que você sente, Lício? O tio disse, né? Lício, o que você sente por mim hoje? Sinto medo de me envolver novamente nessa paixão com você e prejudicar a sua família e a mim mesmo. Acho que eu estaria perturbando a sua vida e a minha. Há poucos dias procurei ajuda espiritual para minha conduta, inclusive. Seu tio ficou surpreso com o que o sobrinho disse e perguntou, ajuda espiritual? Verdade? E o que recebeu? Não nos esqueçamos, né, gente? Nicomedes era um médico, tá? Totalmente materialista, né? Então, vamos só lembrar, né, da psique. Ajuda espiritual? Verdade? E o que recebeu? Recebi orientação e amizade pura, sem julgamentos. Senti que eles queriam me ajudar de verdade. Sentimentos esses que já não estava mais acostumado a experimentar. Você está mal, meu sobrinho. A vida é apenas um corpo, meu caro, que morre quando falta oxigênio no cérebro. A vida é apenas um corpo que se transforma, que quando ocorre a anoxia cerebral, ou seja, a ausência de oxigênio nos neurônios e nos tecidos, morre. E a morte é o fim, sobrinho. Não se envolva com essas superstições aí, viu? Do contrário, sua lucidez mental estará com os dias contados. Ou seja, não se iluda com essa questão de espiritualidade, senão você vai ficar louco. É o que dizem, né, os materialistas, né? As pessoas que têm uma visão estreita acham que a vida física é a única que existe, né? Pois eu digo, vocês se surpreenderão. Lício não respondeu e seu tio continuou. Estou informado de um lugar discreto onde podemos ir por alguns minutos. Alguns amigos meus me disseram que é um local bem refinado e discreto para nós dois. Vamos? Não posso, não devo. Por favor, tio, me dê tempo para me acostumar com tudo isso que está acontecendo. Não estou em condições. Ao receber a negativa do sobrinho, Nicomedes segurou abruptamente o jovem, pegou ele pelo braço. No que o jovem se assustou e, sem medir a gravidade do ato, agrediu-o. Ou seja,
agrediu-o, abusou dele fisicamente, pegou nas genitálias dele, com uma volúpia doentia. Lício estava tentando resistir, mas lá no fundo estava desejando seu tio também. Nas palavras do autor, abre aspas, o moço debateu-se, embora suas resistências estivessem a breve passo do desmoronamento. Percebam, minha gente, nós estamos falando de sexualidade, nós estamos falando de abuso sexual, mas assim, vamos observar a situação, a complexidade que se faz nas relações humanas, tá? Vamos observar com espírito crítico a obra, tá? Então essas coisas estavam acontecendo, beleza? Do ponto de vista espiritual, Bezerra nos esclarece. Ele ligava-se ao espírito de Lício pelo pensamento, buscando fortalecê-lo. Então eu vou desenhar para vocês entenderem o que aconteceu, o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos lá. Apagar a lousa, apagando a lousa. Cafezinho. Nossa, agora tá gelado pra caramba isso aqui. Vamos lá. Esse aqui é um carro. Tá bem? Esse aqui é um carro. Carro. Os nossos protagonistas, Lício e Nicomedes. Lício, Nicomedes. No carro. Bezerra buscava influenciar Lício para manter as suas resistências morais frente aos seus impulsos carnais descontrolados. Olha que interessante agora. Enquanto isso, diante da energia que era emanada ali dentro do carro, ou seja, aquela volúpia sexual que se fazia presente, né? Aquela volúpia sexual que se fazia presente, foram atraídos até ali alguns espíritos gritando injúrias e fazendo galhofa da situação. Ou seja, meus irmãos, amigos em Deus, irmãos em Jesus, deixe-me explicar uma coisa para vocês. Muitos espíritos que desencarnam, não é? Não fazem ideia de uma vida espiritual, nunca buscaram se espiritualizar, sempre foram pessoas ignorantes, entendeu? Completamente presas à Matrix, né? É joguinho de futebol, barrigão de chope, domingão, e é isso. Muitos dos espíritos que desencarnam, eles ficam na crosta terrestre aqui, entre nós, vagando. Muitos são galhofeiros, né? O que a doutrina espírita vai chamar de espíritos levianos, né? A doutrina espírita, ela faz uma classificação dos tipos de espíritos, claro que é uma classificação didática, não é uma classificação taxativa, é exemplificativa, não é? Então você tem espíritos que ficam na crosta aí andando, sabe? Que eles podem ajudar os outros, eles percebem que eles não estão mais vivos e eles percebem que as pessoas não o veem. Então às vezes eles fazem galhofa, dão risada, ou alguns deles, por exemplo, quando o espírito está na crosta e ele foi um alcoólatra, ele gosta de se aproximar de outros alcoólatras, porque ele não tem mais o corpo físico, ele não tem mais o duplo etérico, então ele aproveita para se acoplar no duplo etérico de um encarnado para absorver toda aquela energia alcoólica, tá bom? É por isso que rolam as obsessões. Obsessões basicamente são isso. E aí, vamos voltar ao diálogo, isso é outro assunto, senão o vídeo já vai ficar longo, eu não quero me estender nisso, tá? Quero dizer o que está acontecendo aqui. Enquanto isso, diante da volúpia sexual, ou seja, aquela energia que estava sendo emanada, foram atraídos até ali alguns espíritos gritando injúrias e fazendo galhofa. Então chegou lá uns espíritos levianos, né, que estavam dando risada da dificuldade que estava passando os dois, né, daquele problema que os dois estavam, naquela trama que os dois estavam se encontrando. Nesse momento, vamos lá,
Vamos lá. Voltando. Enquanto a cena se desenrolava dentro do carro, esses espíritos se aproximaram ao que Felinto... Vocês lembram do Felinto, gente? Felinto é o assessor lá da Emerenciana, ele também estava lá, tá? Eu falo Bezerra porque é Bezerra, mas o Felinto estava lá também. Felinto, um dos assessores desencarnados que atuavam no terreiro de Umbanda, se concentrou e de imediato chegaram indígenas e africanos lá da casa umbandista para atender-lhe o chamado. Olha que legal, gente. Olha que interessante. Bom, são 1h15 de vídeo. Poucos chegaram até aqui. Se você chegou até aqui, eu agradeço, tá? Esse é o canal Estudo pela Espiritualidade. Sou o Celso Rei. E olha que interessante isso aqui. Os levianos estavam se aproximando. O que eles queriam? Eles queriam fazer galhofa. Eles sabem que eles podem influenciar os espíritos desencarnados. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos atos e ações? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Tá? Então eles chegaram lá. O Lício já estava pedindo ajuda espiritual. Felinto se concentrou. Quem chegou? Chegaram os africanos, meus irmãos. Pá! E os aborígenes. Tá? Eu falei sobre isso aqui no vídeo do Carlos. A proteção espiritual. Chegaram eles, tá? Eles têm uma vibração forte, tá bom? E, pelo princípio da vibração, os levianos, não é? Os atoas, né? Os medíocres, que não querem evoluir, viram essas entidades, né? Os africanos, e disseram, olha que engraçado, eles disseram assim: cuidado! Esta turma tem pacto com o cão. Esta turma. E surpreendidos pelas entidades trabalhadoras do bem, correram em disparada, não sem fazerem provocações sórdidas, dizendo: esses aí apoiam o vício e nos combatem, são protegidos do diabo. Por que eles falaram isso? Porque esses irmãos, eles estavam se aproximando do carro, porque estavam observando que tinha uma energia sexual depravada ali. Tá bom? O que é diferente de sexo, pelo amor de Deus, gente. Não distorçam o que eu tô querendo dizer. E esses irmãos vieram para proteger. Só que os espíritos levianos não faziam ideia do que estava acontecendo. Eles só viram que tinha uma tentativa ali de sexo. E aí quando chegam esses espíritos aqui, eles dizem: nossa, vocês estão protegendo os viciados. E se dizem cordeiro. Nada mais são do que pessoas totalmente... Elas distorcem a realidade. Eles não sabem o que estava acontecendo ali. Eles não sabem que na verdade era uma situação muito mais complexa, que envolvia uma proteção. Não é verdade? Então, muitos dos espíritos que aparecem em terreiros umbandistas, casas espíritas kardecistas, eles falam, viu? Eles chamam de servidores do Cordeiro. Vocês, servidores do Cordeiro, não podem impedir nossa influência, porque nós e eles, ou seja, quem nós estamos obsediando, somos iguais. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos supor que, tipo assim... Eu vou dar um exemplo bem chulo, tá? Vamos supor que eu tenho, ao meu lado, Jesus está andando comigo, tá bom? Porque nós temos sintonia de vibração. Imagine eu ter a mesma vibração que Jesus. Viagem, né? Daqui a alguns milênios, talvez. Mas vamos supor, tá eu e Jesus aqui. Bom, tô andando lá com Jesus, de repente, eu mudo a minha frequência e começo a querer fazer coisas... Sei lá, quero fazer maledicência, calúnia, difamação, coisas que Jesus não faz. Mas Jesus está ali do meu lado. O que vai acontecer? Vai chegar um mago negro, um espírito trevoso, e vai falar: olha, Sananda, tudo bem? E eles são muito educados, viu? Os espíritos trevosos, aqueles que
que estão em regiões abissais, que controlam laboratórios, eles são muito educados e polidos. Eles vão chegar educadamente e vão falar assim: Sananda, tudo bem? Nós sabemos que este irmão aqui estava andando com você e estava sob sua proteção. No entanto, agora, como você pode mesmo ver, e como a sua política do evangelho diz que devemos respeitar o livre-arbítrio, esse irmão resolveu entrar em sintonia com nós. Então peço licença a você, Jesus, para que nos aproximamos dele. E sabe o que Jesus vai fazer, meus irmãos? Passem. Porque é da lei. É o livre-arbítrio. Você escolheu estar em sintonia com os espíritos trevosos. Não há nada que Jesus possa fazer. Não há privilégios no universo. Nós escolhemos as nossas companhias espirituais. Portanto, meus amigos, vocês podem ser médiuns, palestrantes, vocês podem estudar a doutrina espírita, ter o Pentateuco de Kardec decorado na cabeça, ter o livro de Hercílio Mais decorado na cabeça. Falar de Jesus, você pode falar de evangelho, você pode falar de reforma íntima. A partir do momento que no seu coração você começar a abrigar sentimentos abjetos, vocês não terão proteção alguma. Sinto lhes dizer. Vocês terão Jesus na boca, mas os seus mentores espirituais se afastarão de vocês e os trevosos se aproximarão de vocês, porque é da lei. Mas vamos continuar a nossa narrativa voltando. Lício, vamos voltar aqui no carro? Estamos no carro, hein? Lício começou a fazer uma oração e pedir a ajuda de Emerenciana a partir desse momento. Então, é que foi possível a intervenção de Bezerra e de Felinto de modo mais incisivo. Vamos lá. Nicomedes, tá bom? Vamos lá. Lício começou a fazer uma oração e pedir a ajuda de Emerenciana. A partir desse momento é que foi possível a intervenção de Bezerra e de Felinto de modo mais incisivo. Dessa maneira, vejam, Nicomedes estava com um obsessor junto a ele, tá? Por identidade de interesses. Lício estava protegido porque estava buscando fazer a oração e buscando ajuda. Quando Lício se fez credor da ajuda e pediu para Emerenciana ajuda, os africanos e os indígenas entraram dentro do carro E aí, meus irmãos, utilizando-se de meios especiais, desenredaram o obsessor que estava junto a Nicomedes. Arrancaram o espírito de lá. Tá bom? Esse espírito quis enfrentar os indígenas e os africanos, mas desistiu e disse: chamarei meus chefes para que me deem cobertura. Veremos quem vencerá. Tal ato fez com que Nicomedes fosse liberado de uma pressão psíquica que estava enfrentando do obsessor. E então, Bezerra prostou a destra em Nicomedes. O que é prostar a destra? Ele colocou a mão direita sobre o chakra frontal. Vocês estão conseguindo enxergar aí o
desenho tá horrível, mas tá dando pra entender, né? Entendeu? Então ele colocou o chakra frontal e disse assim, ó: irmão, volte para casa, por hoje basta. E ao mesmo tempo aplicou-lhe energias relaxantes que diminuíram a tensão. Vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Irmãos, de primeiro momento, tudo isso que aconteceu aqui pode parecer uma grande interferência no livre-arbítrio dos encarnados. Tá? Mas vamos analisar a situação com calma? Veja, Lício, embora desejasse sexualmente o seu tio, não queria mais estar naquela situação. Estava pedindo ajuda. Foi buscar ajuda espiritual. Lembra que ele foi lá no terreiro? Então, nesse interim, a ajuda começou a ser feita. Tá? Mediante a aproximação dos mentores no seu campo mental vibracional. Até aqui não há interferência no livre-arbítrio. Lício foi no terreiro de Umbanda, pediu ajuda, abriu o campo psíquico, Emerenciana chegou, Bezerra chegou, entendeu? Poder da oração. Foi o que eu disse no meu canal ali no vídeo Pensamento e Oração. Tá bom? Isso, ele ofereceu o campo favorável. A cena no carro, no carro tinha um obsessor junto de Nicomedes. Sim, por identidade de interesses, porque o Nicomedes ele estava inescrupuloso, ele não estava nem aí se ele ia trair a mulher, o filho, ia dar um escândalo, não estava nem aí, ele só queria transar com o sobrinho, né? Tá bom? Nicomedes tinha um obsessor agarrado a ele, né? E embora o doutor Nicomedes, né, gente, não fosse, digamos assim, uma pessoa perversa e ruim, ele tinha desejos sexuais irrefreáveis pelo seu sobrinho, a ponto de querer trair sua mulher. Por isso que o obsessor estava junto, né? Mas até aquele momento os mentores não podiam fazer nada, porque foi a situação que eu narrei agora de Jesus, né? Tô com Jesus lá. Porra, mudei a vibração, cara, pode estar, sei lá, Uriel, Ananael, Rafael, Miguel junto a mim. Mudou a vibração? Não tem. É livre-arbítrio, tá bom? Vós sois deuses. Tá bom. Então, até aquele momento, o livre-arbítrio de Nicomedes estava sendo respeitado, porque o obsessor estava ali com ele, porque Nicomedes deu o campo vibracional. Ninguém poderia interferir, ninguém poderia até aquele momento retirar o obsessor, né? Mas, no entanto, porém, contudo, however, o livre-arbítrio para fazer o mal só vai até um certo ponto. Deus dá corda, mas puxa corda. No momento em que Lício fez uma oração, o panorama psíquico se fez favorável a seu pedido. E por quê? Porque enquanto seu tio tinha interesses escusos, extremamente materialistas, a ponto de trair sua mulher e seus 2 filhos que deixara na casa, assediando o garoto sexualmente, o garoto, embora desejasse seu tio, sabia que aquilo era errado e que tal situação há muitos anos estava lhe causando perturbações emocionais e aquele ato escondido futuramente iria prejudicar as famílias. Portanto, no momento da oração, e nós já falamos aqui sobre o poder da oração, Lício pediu para os espíritos superiores intervirem no seu livre-arbítrio, digamos assim, e o retirassem daquela situação. Como a intenção de Lício era a de proteger não só a ele, como a seu tio, como a intenção de Lício era nobre e elevada, e ele desejava muito sair daquela situação, foi possível, sim, a intervenção direta das entidades espirituais barrando aquela situação. Então, sim, os indígenas, o espírito indígena e o espírito africano tiveram liberdade para entrar dentro do carro e de retirar o obsessor de lá. E nesses momentos, meus irmãos, os espíritos trevosos ficam muito enlouquecidos. Porque eles não entendem, eles falam, como assim? O cara quer transar com o sobrinho, eu tô ali, ele me deu abertura e vem vocês do cordeiro me tirar? Vocês respeitam o livre-arbítrio ou não? E aí fica essa discussão. E aí quem que tem que ir lá resolver a parada? Os Exus. Mas isso é outro vídeo. Vamos lá. Portanto, gente,
Quando se encontrarem em situação de perigo, situação de desconforto, sentindo que algo está errado, orem, peçam ajuda de Deus, porque a partir do pedido de ajuda, tudo acontece. Não se esqueçam, meus queridos seguidores do canal, tudo sobre espiritualidade. Tudo começa por um pedido de ajuda. Graças a Deus. Vamos ver quanto tempo está dando o vídeo. Vamos lá. Agora eu quero fazer uma outra observação, tá? Sobre a expressão, os africanos e os indígenas utilizaram-se de meios especiais para desfazer a conexão entre o obsessor e Nicomedes. Eu confesso que eu não sei o que isso significa. Eu confesso que eu não sei como os indígenas e os africanos retiraram o obsessor de lá. O livro fala meios especiais, tá? O que eu sei, né, o Celso aqui, o que eu posso trazer para o canal é que, assim, espíritos que trabalham para o bem, né, para Jesus, para Deus, eles têm umas certas autoridades, tá? Eu vou falar melhor sobre isso na minha próxima pesquisa sobre o Exus, tá bom? Alguns Exus, eles têm autoridade para liberarem karmas nas pessoas, ativarem karmas. Tipo assim, chegar pra pessoa, tipo assim, receber a ordem dos espíritos superiores e falar, ó, aquela pessoa vai ter um câncer com tal idade, chegue lá e ative. E aí ele vai lá e... Tá bom? Quem tiver interesse sobre os Exus, fiquem ligados no meu canal, tá? Eu vou falar sobre isso. E quem quiser... E eu quero falar pra vocês que chegaram até aqui, assistam um vídeo da Casa Plataforma de Oração, Exu Zé Pelintra. Exu Zé Pelintra, Casa Plataforma de Oração. Tem 40 minutos de vídeo, se eu não me engano, 1 hora mais ou menos. Vejam o que o Exu Zé Pelintra fala. Ele explica muito bem como que os Exus trabalham. É ótimo, inclusive. Tá bom? Inclusive, a Casa Plataforma de Oração é um canal que eu gosto muito de incentivar que as pessoas assistirem, tá? Bom, alguns espíritos que trabalham para o bem têm essa autoridade, não é verdade? Vocês lembram quando Jesus era vivo? Quando algumas pessoas se aproximavam com umas obsessões complexas, quando elas se aproximavam de Jesus, lembra que Jesus fazia? Ele impunha a mão sobre a pessoa e ordenava que os espíritos saíssem dali e não voltassem, né? E aquilo era porque Jesus tinha uma força moral, e aí o seu chakra cardíaco, ele é extremamente desenvolvido, né? E aí, como o universo é tudo uma questão de frequência e comprimento de ondas, ficam incompatíveis para os espíritos com baixa vibração ficarem ali. Porque se um espírito com uma baixa vibração chega muito perto de Jesus, que tem aquela vibração pá, forte, eles não aguentam, eles vão embora. Não é à toa que até o amor de Deus, que é infinito, ele tem que ser dosado. O amor de Deus nós vamos sentindo cada vez mais conforme nós vamos evoluindo. Porque se ele colocasse todo o amor dele, infinito, em nós, seres humanos do planeta Terra de terceira dimensão, nós seríamos dizimados. Não é por acaso que espíritos evoluídos, iluminadíssimos, quando eles vão no umbral, em regiões abissais, eles têm que diminuir sua luz. Não é só para deixar de humilhar os outros, é porque a luz deles machuca os outros. E a gente vê isso muito nas casas espíritas. O que que acontece? Quando um obsessor chega na mesa e ele vai passar por um médium, geralmente ele reclama, vocês estão me machucando, vocês estão me prendendo, vocês estão fazendo isso. Não é que eles estão fazendo isso, é que a luz para um irmão que viveu muito tempo na sombra, e quando eu digo na sombra, é nas sombras mentais e dentro de cavernas, machuca. Sabe quando você tá muito tempo com os olhos fechados, assim, ó, e aí você abre o olho e aí tem um sol, o sol faz bem, não faz? Sol não é gostoso, vitamina D, mas não dá aquele negócio? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Bom, princípio hermético da correspondência. O que está em cima é como o que está abaixo. Para bom entendedor, bem a palavra basta, mas não se esqueçam que os lábios estão cerrados, senão o ouvido do conhecimento. Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos lá, quanto tempo tá dando aí? 1h40. Vamos lá. Vamos até o final. Se você chegou até aqui, parabéns. Você, assim como eu, é obcecado pelas questões espirituais. Não tem problema. Conhecimento nunca é demais, minha gente. Conhecimento nunca é demais. Bom,
Toda aquela situação aconteceu no carro. Nicomedes disse: vamos retornar, meu sobrinho. Não o quero à força. Terei tempo de o reconquistar. Tudo bem? Tudo bem. No plano espiritual, a reunião da madrugada começava. Assim como no caso de Carlos, em que durante a madrugada os médiuns do terreiro eram desdobrados para irem até lá trabalhar novamente, bem como os espíritos envolvidos na trama, o mesmo aconteceu no caso de Lício. Não sei se vocês assistiram o vídeo do caso de Carlos. Caso não, eu vou desenhar de novo. Caso sim, legal. Se vocês não assistiram, eu sugiro que vocês vejam, porque é bem interessante também, tá? Vamos lá. Terreiro de Umbanda. Terreiro. Bom, médiuns em desdobramento. Médiuns em desdobramento. Beleza. Tem que ler aqui para ver muita coisa. Bom, aí chegou lá o espírito do Lício. Do seu tio. E do perseguidor, não é? Temos os médiuns aqui, desdobrados, e temos também, claro, Emerenciana, Bezerra, Felinto e outros. Vamos lá. Observem como transcorreu a preparação da reunião. Felinto, assessor de Dona Emerenciana, permanecendo imperceptível ao obsessor de Lício, trouxe-o até o terreiro a fim de que o seu perseguidor viesse junto para ficar retido no local de trabalho. Meus irmãos, vamos lá. Como eu disse alguns minutos atrás, os espíritos evoluídos, por causa de sua frequência, não são vistos pelos espíritos que estão numa frequência mais baixa. Então, quando Lício chegou, o seu obsessor veio junto, sem se perceber, sem perceber que estava sendo levado. Porque às vezes o espírito desencarnado, ele está num monoideísmo degenerador tão forte que ele nem se percebe, ele só consegue ver e nutrir aquele sentimento, aquela vingança, ele não percebe direito o que está acontecendo em volta. Tá bom? Então sim, Lício foi levado com o seu perseguidor para ele ficar retido ao local de trabalho. Retido ao local de trabalho porque Deus é misericordioso, é da justiça, mas não é da bagunça. Então, portanto, um terreiro de Umbanda sério tem proteção espiritual. O obsessor chegou ali, não consegue sair. Questão de frequência, vibração. Outros trabalhadores do terreiro ficariam encarregados de trazerem o tio, que não necessitaria de mais amplos cuidados. Bom, às 2 horas da madrugada, todos já estavam apostos no terreiro, os médiuns desdobrados estavam preparados e tanto o espírito de Lício, quanto de seu perseguidor, quanto de Nicomedes estavam lá também. O que foi retratado aqui. Nicomedes, Lício, perseguidor, médiuns, coordenadores da casa. O perseguidor de Lício, quando deu por si, viu que já estava em um local que não era o quarto de Lício. E segundo narra-se, abre aspas, agitava-se e esmurrava o ar por perceber que caíra em hábil plano elaborado para o reter. Livre-arbítrio para fazer o mal só vai até certo ponto. E isso, gente, acontece muito, tá? Em centros espíritas e umbandistas, essa prática de levar desencarnados perseguidores se faz muito comum, tá? Porque a todos chega o momento de esclarecimento. Esclarecimento, não punição. Deus não pune, ele esclarece. Ele quer tirar todos da dor. Todos. Não é prejudicar um e salvar outro. Não. É esclarecer todo mundo.
entendeu? Todo mundo tem culpa no cartório, sacou? Ninguém é santo para fazer justiça com as próprias mãos. Emerenciana colocou a destra sobre o médium que estava dando passividade para o perseguidor de Lício. Então, perseguidor acoplou no médium. Celso, o perseguidor não estava ali, por que ele teve que se acoplar no médium? Já expliquei no caso de Carlos. A energia animal que o médium possui, um ser humano encarnado possui, controla os impulsos desenfreados de ódio e raiva do espírito. Por isso que precisa ter os médiuns lá, senão vira uma bagunça. E Deus não é Deus da bagunça. Vamos lá. Emerenciana colocou a destra sobre o médium, que estava dando passividade para o perseguidor de Lício, que esbravejou. Eu sou Fagundes Ribas, vítimas desses dois pervertidos. Sofri muito e em repetidas encarnações por causa desses dois depravados, Lício e Nicomedes. Até que a sorte me permitiu estar aqui. Enquanto eles se encontram na Terra encarnados, eu os encontrei. Tenho sofrido como ninguém pode imaginar. Habitei regiões infernais por largo tempo, graças ao horror que mantenho contra esses pederastas imundos que continuam os mesmos. Pederasta, gente, é adulto que mantém relações sexuais com menores, tá? São pedófilos. Só que ali o obsessor estava chamando Nicomedes e Lício de pedófilos, porque ele estava se referindo aos dois, uma encarnação anterior. Vou me aniquilar no meu plano de vingança. Sei disso, mas levarei eles à desgraça comigo. Tenho os dois sob controle e ninguém os tomará de mim. Porque isso viola os códigos da justiça. Quem deve, paga. Tem muito espírito desencarnado que quer fazer justiça com as próprias mãos, tá? E cada um tem um destino. Quando eu for falar dos Exus, eu vou mostrar pra vocês pormenorizadamente como isso acontece. Percebam, meus irmãos, seguidores e novos seguidores que eu espero que estejam aqui comigo nesse momento,